Boa noite, queridos, graça e paz. Estamos nesta série de mensagens intitulada A Espera de um Milagre, e a gente já justificou, essa série, lembrando que em algumas circunstâncias da vida, nós também clamamos, por essa frase. Por vezes nós precisamos de um milagre. A gente chega naqueles momentos em que somente uma intervenção de Deus pode resolver o nosso problema, somente uma intervenção de Deus para nos tirar de determinadas situações, somente uma intervenção divina para que coisas que nós precisamos aconteçam. E a gente tem estudado sobre alguns temas em que aparentemente a situação era difícil, e pessoas na Bíblia que já passaram por esses momentos difíceis também, precisaram de um milagre e puderam contar com o favor do Senhor. E nessa noite eu quero conversar com vocês também sobre este tema, a espera de um milagre, mas sobre a companhia de Deus no fogo da provação. E para este sermão, eu gostaria que você acompanhasse aí comigo a leitura que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura a partir do verso 12. Profeta Daniel, capítulo 3, dos versos 12 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo.
Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, e nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua quer dizer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Oremos. Senhor, obrigado por sua palavra. Nós lemos aqui uma porção dela e pedimos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, para que haja um ensino, Deus, a compreensão das verdades que aqui estão contidas, e que essas verdades também nos ajudem, nos auxiliem nos momentos, ó Deus, delicados da nossa vida, nos momentos em que nós também clamamos e precisamos de uma intervenção do Senhor. Abençoe o seu povo, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, esse é um texto bastante conhecido de todos nós, né? Essa história dos 3 jovens aqui que estavam cativos na Babilônia. A gente lembra que havia um quarto também, que era o próprio Daniel, né, que aqui ele era chamado de Beltesazar. E esses jovens, eles, no exílio babilônico, eles foram trazidos para a corte real para que fossem treinados, né, na cultura babilônica, para que quando o rei precisasse de líderes, né, governantes sobre a nação de Israel, esses jovens, então, foram selecionados para que eles fossem os líderes do povo nessa guinada, né, vamos dizer, nessa tarefa, né, de conduzir o povo, então, para a cultura babilônica. A gente sabe que os povos antigos, cada um tinha uma característica diferente, né, para a questão do governo. A gente lembra, por exemplo, os assírios, né? Os assírios, eles eram muito violentos, né? Então eles usavam da força física, matavam muita gente, dizimavam às vezes os adversários. A Babilônia já tinha um método mais cirúrgico, eles iam mudando a identidade das pessoas que ali estavam. Muito similar a isso, né, a gente tem aí na história quando Alexandre o Grande, né, morador, né, da Macedônia, ali com os seus generais, né, eles conquistam a Pérsia, e aí eles vão então alastrando o seu império, e Alexandre ele tinha essa ideia aqui também, né, de helenizar o povo. Então eles dominavam uma região e eles traziam a cultura grega para dentro daquele lugar, eliminando assim a identidade, a cultura daquele povo, né? Então ele matava a cultura e helenizava, transformava aquelas pessoas em, por mais que não fossem gregos, originais, mas todo o pensamento, né, a formatação das pessoas, elas viravam gregas também. E a Babilônia tinha esse método, então eles trouxeram ali no exílio, né, o povo judeu, e eles então estavam nessa empreitada. E eu não sei se você reparou, a quantidade de vezes que aparece o nome Sadraque, Mesaque e Abednego. Parece até difícil de ler, né, professores aí de português, né? A Maria está ali hoje, ficou incomodada, né? Para que falar tantas vezes esse nome? Mas é interessante, porque quando a gente lê essa porção de vezes aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente é conduzido a pensar que o nome deles é Sadraque, Mesaque e Abednego. E vocês sabem que não é verdade. Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes babilônicos que foram dados a esses jovens, assim como Beltesazar foi dado para Daniel. Então, qual é o nome verdadeiro desses 3 jovens? Ananias, Misael e Azarias. E às vezes a gente não sabe, né? Então, quando a gente vai ler a Bíblia, vai perguntar, geralmente a gente fala isso, né? O Sadraque, Mesaque e Abednego, mas esse é o nome babilônico deles.
né? O nome real, verdadeiro deles é Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Esse é o nome deles. E todos esses nomes fazem referência a Deus, né? A adoração a Deus, a servo de Deus, enfim. Já esses nomes babilônicos foram dados para exatamente arrancar deles a sua identidade, para tirar deles esse conceito de que os nomes carregavam. Então, em vez de ser um adorador de Deus, agora o nome dele é adorador de algum deus babilônico. Então, essa é uma característica para que a sua identidade seja perdida. E perceba assim que hoje a gente não vive num mundo tão diferente, porque nós também recebemos inúmeros rótulos. As pessoas são identificadas, né, às vezes, por algum tipo de rótulo que não diz respeito à sua identidade real em Cristo. E muitas delas fazem esse desserviço de nos fazer esquecer quem de fato nós somos. E quando eu penso aqui nessa questão da fornalha, eu penso que ela existe hoje também, diferente de uma fornalha literal, mas metaforicamente falando, elas existem, essas fornalhas existem. Porque é isso que eu vejo, eu penso numa fornalha acesa quando eu imagino, por exemplo, um jovem que está, né, estudando, um jovem universitário, quando ele está em sala de aula e quando ele tem que se calar a respeito da sua fé, quando ele não pode testemunhar a respeito da sua fé porque ele teme ser ridicularizado. Isso é um tipo de fornalha. Um tipo de fornalha é quando, por exemplo, um profissional cristão, ele às vezes perde uma promoção no seu emprego, às vezes ele não consegue galgar níveis, subir, né, na sua carreira ali, porque ele se recusa, por exemplo, a manipular dados, ele se recusa a fazer alguma coisa ilícita para agradar ali o seu chefe. Isso é um tipo de fogueira. Às vezes a gente pensa nessa fogueira quando uma mãe, por exemplo, ela precisa aí despender de todos os esforços para cuidar ali, né, dos seus filhos, sozinha, enfrentando as dificuldades, né, da vida em dobro praticamente, né, e ela precisa se manter ali perseverante na sua fé. A gente pensa também nos missionários neste momento, né? Quando estava pensando nessa fogueira, eu lembrei bastante, né, do campo missionário. Então, quantos missionários também hoje, eles decidem continuar num campo que é hostil ao Evangelho, sabendo ali que aquele lugar contém perseguições severas, violência, e mesmo ali arriscando as suas vidas, né, arriscando as suas cabeças, eles preferem ficar nesses ambientes. O que é isso senão uma fornalha moderna, né? Então, diante dessas fornalhas da vida, nesse lugar que nós vamos chamar hoje de provação. E talvez você já viveu em algum ambiente assim de extrema aprovação, onde você se sentiu assim dentro de uma fornalha ardente, né, e você se vê pressionado. Essa fornalha indicaria essa ideia de pressão, né, uma forte pressão sobre você. Esses 3 jovens aqui, hebreus, eles não tinham apenas eles não estavam sofrendo apenas com o calor ali daquela fornalha física, mas eles estavam enfrentando uma fornalha de pressão política, pressão cultural, uma pressão religiosa da Babilônia. Porque esse império aqui, ele exigia essa conformidade. Ele oferecia uma espécie de status de sobrevivência em troca de um simples gesto. Então, você quer viver bem na Babilônia? Você quer viver bem? Você quer ficar tranquilo? Então, você só precisa de um gesto bem simples: adoração. Essa é a proposta da Babilônia. É isso que esses jovens são pressionados a fazer. Então, antes de serem jogados nessa fornalha física, eles já estavam dentro dessa fornalha aqui, dessa pressão em troca de uma boa vida. Eles precisavam apenas adorar aos ídolos do rei Nabucodonosor, só isso. O que eles fizeram? Diante disso, eles escolheram manter-se fiéis ao Senhor. E essa fidelidade ao Senhor estava incluso o fato de
talvez o livramento não viesse. A gente percebe que eles se propuseram a estar e a manter-se fiéis ao Senhor, mesmo que o Senhor não os livrasse da fornalha. É isso que essa foi a resposta desses jovens. Isso também leva a gente a perguntar, né, quando a cultura, né, ou quando em algum ambiente, né, a gente se dá conta que estamos diante de uma fornalha acesa e que exige a nossa redenção, a rendição para que a gente não seja lançado dentro dela, o que a gente faz, né? E eu gostaria de destacar aqui 3 pontos. O primeiro deles, ali dos versos 13 ao 18, e desses versos eu chamo a atenção aqui para o seguinte título: o milagre da fidelidade diante da pressão. Aqui acontecem milagres aqui, que estão para além daquele que a gente imagina. Porque geralmente nós pensamos no mais óbvio possível, né? Alguém que está prestes a ser lançado numa fornalha, ele precisa de um milagre para escapar, não é verdade? Qual é o milagre que vem em mente? Não ser lançado na fornalha. Então, o milagre que a gente vê é esse. Eu não ser lançado na fornalha seria o milagre que eu estou esperando. Mas perceba que existe um milagre maior aqui. O milagre de manter-se fiel diante da pressão. Nabucodonosor aqui, ele faz esse terrorismo, né, psicológico aqui, porque o que acontece? Ele tinha determinado esse decreto, onde ele tinha ali erigido alguns ídolos e as pessoas precisavam prestar culto e adoração a esses ídolos. E alguns invejosos e fofoqueiros ali, né, que trabalhavam na corte ali de Nabucodonosor, perceberam que aqueles jovens meio que, toda vez que todo mundo se ajoelhava para adorar aqueles ídolos, aqueles jovens mantinham-se eretos, né? E eles vão lá então e entregam os 3 dizendo: rei, você gosta desses meninos aí, eles são inteligentes, são bacana, mas você sabia que eles estão desobedecendo o decreto? Eles não estão adorando os deuses que você mandou o povo adorar. E o texto a gente começou a ler a partir onde essa pressão ela se intensifica. Porque eles são chamados diante da presença do rei Nabucodonosor, e eles não são imediatamente lançados na fornalha. Mas veja que Nabucodonosor ele vai oferecer uma segunda chance para eles. Então assim, eu ouvi que vocês estão sendo rebeldes, vocês estão desobedecendo um decreto meu, mas eu ouvi falar. E eu vou dar uma segunda chance aqui para vocês. Agora, vocês 3 têm a chance de provar que esses fofoqueiros ali mentiram. Vocês agora, nós vamos ter os músicos aqui, quero chamar a equipe de louvor à frente, foi isso que o Nabucodonosor fez. Quero chamar a equipe de louvor, eles vão tocar aqui um monte de instrumentos, né, vão tocar enfim, as trombetas aqui, e quando eles iniciarem este louvor aos ídolos, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão se ajoelhar diante da estátua. É isso que vocês vão fazer e vocês viverão. É uma boa proposta para quem estava esperando um milagre, né? Bom, então, você percebe a anatomia aqui do processo da pressão cultural? Porque assim, eles desobedeceram um decreto intencionalmente e o castigo para essa desobediência é ser lançado na fornalha. Eles já têm consciência disso. Agora eles estão recebendo diante de toda a nação ali, diante de todo o povo, uma segunda oportunidade para que agora sim eles mostrem se eles vão manter a sua coluna ereta ou se agora eles vão se render. E na primeira vez é até mais fácil, porque né, todo mundo ali, mas agora está vocês 3 ali diante do Nabucodonosor, imagina. E aí ele faz esse negócio. Você quer ser livre? Você quer que esse castigo não recaia sobre você? Então é bem simples, é só vocês se ajoelharem diante da estátua que eu fiz e prestar culto. Só que a resposta deles é surpreendente. E eles aparentemente até são maroto, né, como diria meu pai, né, eles são meio mal educados, assim, né, dá a impressão, porque ele fala assim: ô rei, é o seguinte,
a gente não vai se dobrar. Se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar. Se Deus quiser tirar a gente daí, Ele vai tirar. Se Ele quiser fazer alguma intervenção aí para livrar a gente, Ele vai livrar. E outra, ó Rei, se Ele não nos livrar, mesmo assim a gente não vai servir os teus deuses. Essa é a nossa resposta final. E esse contexto aqui, ele é idêntico ao nosso, porque esse culto aqui, né, como eu falei, ele não era apenas religioso, mas ele também era político, no sentido de que negar a se dobrar diante dos ídolos era uma espécie de afronta ao poder absoluto do rei. Então, eles não estão apenas falando assim, como eu tenho liberdade de expressão, eu concordo que você tem aí os seus deuses, mas eu não estou com vontade de adorar esse porque eu sirvo outro, né? Até porque Nabucodonosor já sabia que eles serviam ao Deus, né, de Israel. Mas eles estavam desafiando o próprio poder absoluto de Nabucodonosor. Porque Israel ele estava em exílio, ou seja, eles estavam dominados ali. Então, humanamente falando, da perspectiva humana, a gente já poderia pensar assim que o Deus de Israel foi derrotado pelos deuses da Babilônia, uma vez que a Babilônia se apossou de Israel. Então, uma vez que Israel foi derrotado na guerra e foi trazido cativo, já dá uma espécie de indicação assim, o Deus dos israelitas perdeu. Os deuses da Babilônia venceram. Então, você já tinha esse aspecto assim. Mas, ainda assim, com essa aparente derrota de Jeová sobre os deuses e os ídolos, né, babilônicos, aqueles jovens afirmaram que Deus continuava sendo soberano. A resposta que eles deram aqui mostra uma fé madura. Uma fé madura, porque ela não está condicionada ao livramento, mas à fidelidade a Deus. Então, esse é o ponto aqui, esse é um dos milagres que esse texto aqui nos mostra. A fidelidade superior às pressões da vida. A maior pressão aqui não é o fogo em si, mas a possibilidade de se ajustar à cultura para sobreviver. Esse é o detalhe que a gente vê aqui. Muitas vezes, o perigo para a nossa vida cristã, no sentido da nossa fé, é assumir compromissos parciais. Vai ser praticamente impossível a gente não ceder a uma proposta dessa diante de uma pressão se a gente tiver um compromisso parcial com Deus. Ou a gente tem um compromisso absoluto com Ele, e aí, com base nesse compromisso absoluto, a gente vai preferir a fidelidade total. Porque se a gente tiver um compromisso parcial com Deus, certamente a gente vai ceder às pressões e a gente vai abrir mão das nossas convicções. Mas não apenas um compromisso parcial com Deus é ruim. É ruim também quando a gente assume um compromisso parcial com o mundo. Porque acaba sendo a mesma coisa. Às vezes a gente pensa assim, né, a minha vida religiosa ela se define pelo domingo, onde eu estou no culto e tudo mais. Mas isso não é verdade. Porque a gente não pode se comprometer metade da nossa fidelidade a Deus e metade da nossa fidelidade aos princípios mundanos. Não existe meia fidelidade. Não existe eu sou meio fiel. Não existe isso. Ou você é fiel ou você é infiel. Então você não pode servir a Deus e a outros ídolos. Essa é a fala de Jesus, porque Deus requer também exclusividade. Agora, essa exclusividade de Deus, ela tem a ver com a gente ter convicção que Deus é soberano, mas a gente ter convicção que essa soberania de Deus inclui as vezes que Ele não nos livra também. A pergunta não é se Deus vai me tirar daqui, a pergunta é, você vai continuar fiel ou não? Essa é a grande questão aqui. E por vezes nós somos pressionados a abrir essas concessões. Mas a cultura ela só pede para eu só um pouquinho dobrar o joelho e adorar algum tipo de ídolo. É só me render aqui, é só me ajoelhar diante dos prazeres, diante do poder, diante do status, que vai dar certo. Eu continuo lá no fundo do meu coração, eu ainda sirvo ao Senhor, mas eu vou ceder aqui a essas pressões.
Eu vou cometer aqui atos ilícitos, já que todo mundo comete. Eu não vou falar da minha fé, já que falar da minha fé nesse ambiente aqui pode ser hostil para mim. Enfim, uma série de questões aí, né, estão postas que fazem a gente considerar a possibilidade de aceitar a proposta do Nabucodonosor da nossa época aí, né? O desafio deles não era individual também, era um compromisso também comunitário, porque a fidelidade deles tem a ver com um testemunho que eles vão dar também, a respeito do Deus que aquele povo serve. Isso tem a ver com a gente também. A gente deveria encontrar forças para resistir às propostas, para não ceder, não pensando apenas no nosso individual, na nossa fé individual, mas também no nosso testemunho coletivo. Isso dá forças para a gente se manter forte. Eu não vou fazer as coisas que a pressão está me indicando fazer, ou para me livrar de algum tipo de fogueira. Eu não vou fazer isso não apenas por causa da minha convicção, mas porque isso fortalece o testemunho sobre o povo de Deus, a conduta do povo de Deus e sobre o Deus a quem esse povo serve. Então, essa verdadeira fé que nós aprendemos aqui, ela não exige garantias da parte de Deus, mas ela se entrega ao caráter de Deus, a quem Deus é. Então, a ideia é assim, Deus é sempre soberano, e é isso que importa. Deus é soberano mesmo quando nós somos lançados na fogueira. Joe Owen, né, um teólogo puritano, ele dizia que a fé genuína não é confiar que Deus fará o que nós desejamos, mas é descansar no que Ele já prometeu. Segundo ponto, eu percebo aqui também, nos versos 19 ao 25, o milagre da presença de Deus em meio ao fogo. O rei aqui, ele fica furioso com a recusa dos jovens, e ele fala assim, bom, eu até gostava de vocês, mas já que vocês estão teimosos e irredutíveis, vocês vão ser, sim, punidos, porque está em jogo aqui a minha reputação, eu sou o soberano aqui, e o castigo de vocês vai ser intensificado. A fogueira será aquecida 7 vezes mais. Né? E esse rei determina, dá essa ordem, os guardas vão lá, lançam aqueles jovens dentro da fogueira e, de repente, o rei observa que não tem só 3 lá dentro da fogueira, tem 4. Né? Essa é a fala aqui. Né? E esse contexto mostra para a gente que essa ordem aqui de aquecer, né, a fogueira 7 vezes mais, ela pode ser entendida aqui como uma hipérbole, né, para expressar esse ódio, essa fúria do rei contra esses jovens. Essa perseguição do mundo em relação à fé cristã parece que ela não tem limites. Né? Quando a gente observa o que tem acontecido no mundo inteiro aí, em relação a pessoas que professam a fé em Cristo, parece que esse ódio, parece que essa fúria, ela não tem limites, né? E às vezes é até desumano algum tratamento, né, que alguns cristãos têm no mundo afora aí. Isso só mostra que esse ódio contra os cristãos, na verdade, é uma repulsa ao próprio Deus. Né, de pessoas que são ditadores, de pessoas que acham que são os deuses, né, da própria vida, da própria existência. Eles não aceitam a ideia de que há um Deus maior, de que há alguém soberano. E aí é isso que o cristianismo professa. Mas o milagre aqui maior que eu percebo também neste contexto não é que Deus apagou o fogo, porque Ele podia ter feito isso, não é verdade? Na hora que os jovens fossem ser lançados, Deus podia mandar ali um vento, ali, alguma coisa, e apagar aquele fogo, enfim. Deus podia fazer todo mundo ali morrer, né, ter um mal súbito ali. Enfim, Deus podia fazer um monte de coisa para evitar que aqueles jovens fossem lançados. Mas o milagre aqui não é Deus suspender o fogo, mas
é o cuidado e a presença de Deus no meio do fogo. Porque esse é o título aqui, né? O milagre da presença de Deus no meio do fogo. Isso é interessante. Deus não evitou que os jovens fossem lançados na fornalha. Mas Deus entrou com eles, Deus pulou dentro daquela fornalha com eles. E esse é o milagre maior. Não é que problemas, não é que situações sejam evitadas, mas é experimentar a presença e a companhia de Deus dentro dessas fornalhas da vida. Dentro destes momentos de angústia, de tribulação, porque às vezes a gente pensa assim, puxa, eu confiei em Deus e Deus me abandonou e agora nem quero mais falar com Deus, não quero nem servir mais a Deus porque eu pedi para não acontecer isso e Deus me deixou eu cair nessa situação difícil. Mas o milagre maior não é que você seja poupado de ser lançado, mas é o cuidado que Deus tem com você lá dentro dessa situação mesmo. Talvez você já esteja dentro de algum tipo de fornalha. E talvez você está desanimado aí, porque por que Deus deixou eu cair aqui? Mas eu gostaria que esse texto aqui te ajudasse a perceber que o maior milagre não é você ser impedido de cair, mas é Deus estar lá dentro com você. Isso e preservar você dentro da fornalha. Esse é, de fato, o maior milagre. Às vezes, Deus não nos livra do fogo. Às vezes Deus não nos livra do fogo, mas Ele nos livra dentro do fogo. Essa é a lição que a gente percebe aqui. O livramento não é das circunstâncias. Deus não nos livra, por vezes, da circunstância, mas Ele nos livra do poder das circunstâncias sobre nós. E a fornalha aqui é um lugar também de revelação, porque é aqui que as coisas mudam, tanto para aqueles jovens, quanto para os espectadores. Porque 2 mais 2 é 4, correto? Se você pega 3 pessoas e joga dentro de uma fornalha ardente, a ideia é que eles vão morrer e você vai assistir à morte deles. Mas o que acontece aqui é totalmente diferente. Para Nabucodonosor, aquilo foi uma revelação. Ele teve um momento de revelação. Ele percebeu aqui, no ato de lançar aqueles jovens lá dentro, ele percebeu aqui que ele estava lidando com alguém que de fato é soberano, com alguém que consegue reverter aquilo que é impossível para os homens. Ele teve um vislumbre da divindade. Ele percebe que aqueles 3 jovens ali que foram lançados presos, agora estavam soltos lá dentro. E o texto faz questão de dizer isso para a gente, né? Eles andavam soltos lá dentro. As amarras foram queimadas. Os grilhões que prendiam os braços, as pernas deles isso foi incinerado. E eles puderam andar livremente com a presença de Deus ali dentro daquela fornalha. O fogo, ele não apenas preservou esses jovens fiéis, mas ele também revelou, né, os falsos, porque os jovens foram preservados, os soldados que lançaram aqueles homens morreram, enquanto aqueles jovens permaneceram. E eu lembrei aqui de uma frase de Martinho Lutero, né, que ele fala algo interessante. Ele diz assim: quando Cristo está conosco, até as chamas se tornam uma muralha de proteção. Quando Cristo está conosco, até as chamas se tornam muralhas de proteção. O fogo não é para destruir a gente, às vezes o fogo é para que a gente seja protegido. É para que algumas amarras sejam queimadas. É para que algumas resistências sejam destruídas. Para que a gente possa livremente, né, caminhar com o Senhor, mesmo diante de uma circunstância dessa aqui. E em terceiro lugar, eu percebo aqui também o milagre do testemunho público da glória de Deus. Isso está do verso 26 ao 30. Porque ao presenciar este milagre, o que Nabucodonosor faz? Ele chama os jovens para fora, e o milagre é tão grande, né, que nem cheiro de fumaça aqueles jovens tinham, né? Porque é igual assim, é para deixar evidente que foi o Senhor que fez aquilo. Lembra lá quando o povo atravessa o Mar Vermelho no Egito?
o texto deixa claro para a gente, assim, que eles atravessaram a pés enxutos. Não ficou assim, a água foi para o lado, ficou aquela banhado, assim, né? Eles pisando assim, arrebentando o havaianas dele lá na água, né? Igual na praia, quando você vai perto do mar, assim, sempre arrebenta o chinelo da gente lá, né? Que gruda, né? Não, eles atravessaram a pés enxutos e tem filmes, assim, né? Que mostram essa cena e é impressionante que as carroças, né, estão ali dentro e chega a levantar poeira, assim, né, dentro do mar, né, e aí, mas para que isso? Para deixar evidente que é só Deus que pode fazer isso. Se existe alguém que pode livrar a gente, se existe alguém que pode fazer a gente atravessar o mar a pés enxutos, é Deus, é o Deus de Israel. Se tem alguém que pode fazer a gente cair numa fogueira, não ser queimado e nem cheiro de fumaça a gente ficar, é somente Deus. E fumaça é complicado, porque às vezes o camarada põe fumaça, queima um negócio a 5 quadras e pega na tua roupa que estava no varal lá, né? Ou você está vindo para a igreja e passa perto de uma fogueira, você chega aqui cheirando fumaça, né? Na igreja, né? Então, é para ficar evidente, assim, não tem nem cheiro de fumaça. Por quê? Porque é isso que Deus faz. Deus faz, né, um milagre e o cuidado de Deus é pleno, é completo. Nabucodonosor chama os jovens para fora e ele faz uma declaração. Qual é a declaração de Nabucodonosor? Bendito seja o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. E é interessante que a gente já falou, né, que o nome deles não é isso, né, é Ananias, Misael e Azarias. E até é uma confissão assim interessante, né? Porque o Nabucodonosor ele declara exatamente isso. Bendito seja o Deus dos jovens que eu dei um nome que remete aos meus deuses. Então assim, o nome que eles carregam, a identidade nova que eu dei para eles, que representa os meus deuses, não foram suficientes, não ajudaram ele. O Deus deles é mais forte. O Deus verdadeiro. Então não adianta trocar o nome da gente, não adianta colocar rótulos na gente. Quando nós temos consciência da nossa identidade, quando nós temos consciência de que Deus é soberano, quando a gente tem consciência de que o nosso dever é manter-nos fiéis ao Senhor, o resto é só história e benefícios, né? Bendito seja o Deus deles que enviou o seu anjo e os livrou, né? Livrou os seus servos. Nabucodonosor, a gente sabe que ele não se converteu aqui totalmente, ele não se converteu, né? Não serviu ao Senhor, mas ele foi obrigado aqui a reconhecer a glória de Deus. Ele foi obrigado a reconhecer que o Deus de Israel é poderoso para livrar. Esse testemunho dos jovens também repercutiu em todo o império, todos ficaram sabendo deste fato. A fidelidade desses jovens reverteu o decreto de morte em decreto de exaltação ao Senhor. Porque a partir deste momento, esse decreto foi abolido e todos tinham de novo permissão para adorar ao Senhor, inclusive os próprios babilônios. Vamos adorar agora o Deus verdadeiro, o Deus que fez isso aqui com esses jovens, né, que protegeu eles. A fornalha que eles foram lançados, na verdade, se transformou num púlpito onde foi pregado sobre esse Deus poderoso. Um Deus que usou o sofrimento dos seus filhos, não poupou eles disso, mas usou esse sofrimento para que essa mensagem, para que essa pregação do poder e da glória de Deus fosse dada a toda a Babilônia. Então, independente da situação que você esteja vivendo, talvez você esteja na fornalha, mas saiba que se isso faz parte dos planos de Deus, isso sempre redunda em glória a Deus. E essa situação talvez difícil que você está passando pode também se tornar um púlpito para que as pessoas que conhecem você, as pessoas que sabem que você está nessa situação possam perceber, né, que há um Deus presente com você, que há um Deus poderoso que pode te livrar, pode te poupar das consequências dessa fornalha. O testemunho da igreja em sofrimento muitas vezes fala mais alto do que
os seus discursos em tempos de paz. Essa é uma verdade incontestável. Ao longo da história a gente tem percebido isso, que o testemunho da igreja sofredora, ela por vezes é mais poderosa do que pregações em momentos, discursos em momentos de paz. Aquele fogo lá não foi capaz de silenciar os jovens, mas na verdade amplificou a voz deles para que essa voz fosse ouvida, sob toda a cultura babilônica. O reconhecimento público da glória de Deus acabou vindo de um rei pagão. Foi ele que disse que não havia outro Deus como o Deus daqueles jovens. Foi Nabucodonosor que pregou para o seu povo aqui a respeito deste Deus, mostrando que até os reis, que até os monarcas, que até aqueles que são os mais poderosos, eles são confrontados pelo testemunho da fidelidade de Deus para com o seu povo. Bavinck, ele tem uma frase também que diz que a igreja triunfa não pelo poder humano, mas pela fidelidade em meio à fraqueza. E essa também é uma verdade para nós. E eu gostaria de encerrar aqui mostrando porque às vezes a gente pensa assim, mas e esse sermão aí, ele fala do evangelho? Ele está contando a história lá de 3 jovens na Babilônia, num contexto diferente e tudo mais, mas existe o evangelho aí, e eu gosto de pensar nisso porque o Antigo Testamento ele faz uma espécie de tipologia cristológica. Jesus ele aparece de maneira figurada em alguns momentos, como se o Antigo Testamento ele fosse, e esses acontecimentos eles fossem sombras daquilo que seria real. Então é igual quando a gente está vendo alguém vindo de longe, e você não consegue identificar muito bem quem está escuro, a pessoa está vindo, mas de repente ela chega na sua frente, aí você percebe que é quem é de fato, aquela pessoa está ali realmente na sua frente. O Antigo Testamento faz isso. Ele faz a gente olhar e parece que tem alguma coisa, parece que tem alguém vindo. E quando essa realidade chega na nossa frente, a gente está diante de Jesus. Por quê? Porque nessa fornalha aqui, foram lançados quantas pessoas? E quantos que tinha lá? 4. Apareceu alguém aqui. E o próprio Nabucodonosor falou, esse quarto que está aí, ele parece um anjo, ele tem um semblante angelical, parece uma divindade, ele é diferente desses rapazes aí que estão aí dentro, E a gente não pode dizer que esse quarto indivíduo que estava ali era Jesus, a gente não pode afirmar isso. Mas, de fato, ele representa, é um prenúncio de Cristo. Ele não ficou longe, Jesus não ficou longe de nós. Jesus, ele desceu para estar com os seus, nessa fornalha da vida, e na verdade, na fornalha eterna. Porque existe uma fornalha eterna onde todos aqueles que não estão alinhados com Cristo serão lançados. E nós estávamos também nessa condição. Se você fica preocupado e tem medo dessas fornalhazinhas aí da vida, que só podem ser aquecidas no máximo 7 vezes, pensa na fornalha eterna, que está preparado para o diabo, seus anjos e aqueles que não consideram a Deus. Então, como é que a gente foi liberto dessa fornalha eterna aí? Por causa de Jesus, que desceu para estar conosco, andando dentro dessa fornalha, para que a gente pudesse ser liberto. E na cruz do Calvário, Jesus, ele assumiu este fogo da ira de Deus. Ele foi consumido por este fogo, por essas chamas da ira suprema de Deus. Sozinho, ele levou sobre si. Sem companhia, e isso foi feito, Jesus assumiu, ele foi queimado por essas chamas da ira de Deus, sozinho, para que hoje a gente não precise mais passar por isso sozinho também. Essas fornalhas da vida, elas podem ser enfrentadas em comunhão, porque eu quero lembrar vocês aqui, que Deus estava presente com esses jovens, mas foram lançados 3 jovens lá dentro. Não foi só a presença de Deus, mas foi a presença de um com o outro ali. E é desse tipo de pessoas que a gente precisa, porque
mesmo na Babilônia, mesmo num contexto diferente, numa cultura diferente da deles, eles preservaram essa fé, e muito da preservação dessa fé tinha a ver com as pessoas que partilhavam da mesma fé. Porque, eu não sei se você percebeu, mas dentro da Babilônia, esses jovens eles tinham um grupo pequeno, né? Eles tinham um GP lá, que participava o Ananias, o Misael, o Azarias e o Daniel. Eles tinham várias reuniões aqui, vários encontros, onde eles se encontravam para falar como Deus tinha livrado eles, como Deus tinha preservado sua vida, para orarem juntos, para compartilhar as dificuldades e para fortalecerem a sua fé, para eles conseguirem vencer as pressões. Porque Daniel também foi lançado numa cova de leões. A gente não pode esquecer disso. E ele não foi poupado de ser lançado, mas ele foi guardado lá dentro também. Então, o que fortalecia eles? Não era só o fato de saber que Deus podia fazer alguma coisa, mas era a própria comunhão, o partilhar da fé, o caminhar junto com alguém. E é por isso que a gente tem falado aqui, se aproxime de pessoas que vão caminhar com você, que vão te conduzir a Deus. Talvez você está vivendo aí uma fé enfraquecida, talvez você está tendo dificuldade de encontrar Deus no meio da fogueira, mas a pergunta que eu gostaria de deixar para você aqui é, com quem você está andando? Quais são os tipos de pessoas que você aproximou da sua vida? São pessoas que estão com você nestes momentos de dificuldade? São pessoas que vão ajudar você a se manter íntegro? São pessoas que vão ajudar você a evitar se entregar para os pecados que as pressões às vezes nos indicam? Ou são pessoas que vão ajudar você a piorar na vida? Então, esse é um ponto claro aqui para a gente também. Porque Jesus morreu sozinho, para que nós agora possamos viver, não sozinhos mais, mas na companhia uns dos outros, daqueles que agora creem e têm convicção do Senhor. Então, selecione bem as pessoas com quem você caminha. Você não é proibido de ter amizades com pessoas de fora da igreja, ou até pessoas dentro da igreja, mas eu quero dizer que é impossível você se manter íntegro, fiel, fortalecido, se você não caminhar com pessoas que têm a mesma convicção. E digo mais, eu peço para que você escolha pessoas que às vezes estão mais fortes do que você ainda, que possam te conduzir, que possam caminhar com você, que possam indicar o caminho correto, que possam te alertar sobre os perigos que você está, os perigos com os quais você pode estar flertando. Então, é esse tipo de pessoas que a gente precisa na nossa vida. A gente precisa de um grupo pequeno igual eles tinham aqui, para se fortalecerem, para estarem juntos, para resistirem juntos no dia mau. Jesus foi abandonado na cruz para que nós fôssemos acompanhados por Ele e pelos discípulos de Jesus. Assim, a promessa do Evangelho é esta: nós nunca estaremos sós no fogo da provação. Essa é a promessa que a gente pode contar aqui do Evangelho. Se você for lançado na fornalha, se você cair lá dentro, você pode ter essa convicção e essa certeza. Você não estará lá sozinho jamais. Sempre este quarto homem estará lá dentro da fogueira também. Porque ele vai estar com você, independente da circunstância, independente do local que você estiver. Se você manter a sua convicção e perseverar nessa fidelidade, Ele estará com você em todas as circunstâncias. Concluo aqui, queridos, dando 3 aplicações para você, com base nesse texto. O primeiro deles é evidente: não negocie sua fé diante da pressão cultural. O mundo ele vai sempre oferecer para você ídolos, mas a fidelidade a Cristo ela precisa ser maior do que qualquer vantagem que esses ídolos possam prometer a você. Esses ídolos vão prometer muitas coisas para você: felicidade, paz, alegria, prazer, mas à custa de quê? Né? Então, nunca negocie a sua fé diante da pressão cultural. Segundo lugar, valorize a presença de Cristo, mais do que o livramento. O verdadeiro milagre, como nós já vimos aqui, não é escapar do fogo, mas é ter a presença e a companhia do Salvador conosco em todos os momentos. E, por último, transforme a sua provação em testemunho.
transforme essa fornalha em testemunho. Perceba, comece a refletir sobre esse ambiente de fornalha. Eu tenho certeza que se você se voltar ao Senhor, você vai perceber que você não está sozinho lá. Use essas situações difíceis da vida, use essas circunstâncias difíceis da sua vida para testemunhar que esse ambiente difícil que você está vivendo se transforme também num púlpito onde você possa testemunhar do cuidado, da presença, da provisão do Senhor. Faça isso. O fogo, essa fornalha pode ser um palco da glória de Deus. E a sua fidelidade em meio à dor, em meio ao sofrimento, ela pode ser um sermão pregado ao mundo também. Amém, meus queridos? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado, Deus, porque nós percebemos aqui por meio dessas histórias, dessas biografias de pessoas, ó Deus, que já caminharam com o Senhor, que já viveram situações difíceis, a gente se sente fortalecido também na nossa fé, se sente encorajado para manter-nos, ó Deus, fiéis ao Senhor. E eu agradeço porque a sua palavra ela é poderosa para nos ensinar, ó Deus, as suas verdades, para ensinar a nós, para nos conduzir, ó Deus, para o caminho que o Senhor deseja que andemos. Ela é luz para o nosso caminho. E eu peço, Deus, que nessa noite, talvez muitos irmãos aqui estão vivendo, ó Deus, sob pressão de diversas formas, e talvez essa pressão tenha feito eles considerarem a possibilidade de não se manterem mais fiéis ao Senhor, talvez flertarem, ó Deus, com algum tipo de ídolo moderno que a gente tem hoje. Talvez, ó Deus, eles sejam pressionados a não falar da sua fé, talvez, ó Deus, essas chamas se tornaram tão intensas que eles não conseguem perceber mais a presença do Senhor e acham que estão abandonados. Eu quero encorajá-los, ó Deus, e quero pedir ao Teu Espírito Santo que nos faça perceber, ó Deus, a Sua presença, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Nós sabemos, Pai, por meio da história desses jovens, por meio da história de Daniel, que nós não somos poupados de ser lançados na cova dos leões ou na fornalha de fogo ardente, mas a gente pode ter certeza absoluta que se a gente for lançado, lá o Senhor estará conosco. Porque nada, como nós lemos aqui na palavra, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus por nós. Que a gente se mantenha firme neste amor que recebemos na cruz do Calvário. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar